Bom, a Thaisa Medeiros trouxe aqui o posicionamento da defesa de Marco Buzzi. E agora a gente vai conversar com o advogado Daniel Bialski, que representa aquela primeira vítima a ter coragem de denunciar o ministro Marco Buzzi. Seja muito bem-vindo, doutor Bialski, obrigada por essa entrevista. Acho que é importante a gente falar rapidamente depois sobre o caso que ainda, na esfera criminal, ainda não tem desfecho, mas eu vou começar te perguntando o seguinte, a importância que foi essa jovem, uma jovem de 18 ou 19 anos, se eu não me engano, ter tido a coragem de falar para os pais o que tinha acontecido com um homem super poderoso e a família dela acreditar nela. Quer dizer, é muito difícil, sendo advogados, inclusive, que poderiam até eventualmente ter problemas depois para advogar ali no STJ. Quero que o senhor destaque essa importância da iniciativa da garota e da família. Boa tarde, Débora, boa tarde, Yuri, boa tarde a todos os ouvintes. Como você muito bem disse, a coragem dela é um exemplo, né? Que sirva de estímulo, que sirva de inspiração para que outras pessoas que passem por situações parecidas saibam que, independentemente do poder da pessoa ou da autoridade que ela exerce, ela pode também ser processada, ela pode ser condenada. E o segundo grande exemplo que se teve nessa manhã, no começo da tarde, né, que o julgamento acabou depois do almoço, foi o recado que o Superior Tribunal de Justiça dá. Ele diz que, independentemente da função ou da profissão, até como ministro, se a pessoa comete um crime, se a pessoa comete um ato ilícito, ela não só pode, como ela deve ser condenada. Esse é um recado que serve neste momento que a população coloca muito em dúvida a credibilidade da justiça e o Superior Tribunal de Justiça mostra, reafirma que nós, enquanto sociedade, enquanto operadores do direito, não só devemos, mas temos que confiar na justiça. Porque esta decisão, além de ser uma decisão inédita, é uma decisão que resgata a dignidade dessas vítimas. Doutor Bialski, boa tarde aqui também ao senhor daqui do estúdio de São Paulo. E um dos pontos também que gostaria de ouvi-lo é a importância de se ter aplicado esta nova punição para magistrados, que é a perda do cargo. Houve votos pela aposentadoria compulsória, que até recentemente era a punição mais grave que um magistrado poderia sofrer, mas agora há esta perda do cargo e ela foi aplicada no caso de Marco Buzzi. Quanto que na avaliação do senhor era um pleito defendido pela atuação da defesa e que é o quão importante também é isso no que o senhor colocou, na importância de se resgatar a imagem e a credibilidade do judiciário brasileiro como um todo? Olha, enquanto advogado da vítima, eu apenas, então, somente queria comprovar que a minha cliente e a família dela sempre falaram a verdade. Isso ficou demonstrado de uma forma indiscutível e duvidosa, tanto que a votação pela condenação foi unânime. As consequências da condenação, aí cabiam aos ministros, e houve lá uma divergência por conta do entendimento do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, se seria aposentadoria compulsória ou se seria a perda do cargo. Prevaleceu a perda do cargo, que é uma consequência natural e automática da condenação. De novo, o Superior Tribunal de Justiça, e esta decisão, obviamente, ela é constrangedora para todos, porque o ministro era, há pouco tempo, ministro da Corte, sentava ao lado dos colegas, mas eles tiveram também a parcimônia de julgar esse caso sem a paixão de coleguismo. Julgaram esse caso como um caso sem capa, sem nome. Julgaram as provas conforme elas foram apresentadas e que evidenciaram que, de fato, as acusações tinham procedência. Então, fica esse voto de aplauso e de louvor aos ministros, à Corte, evidenciando que o Poder Judiciário é independente e que o Poder Judiciário julga as pessoas independentemente do poder econômico, do poder político, do cargo que ele exerça, porque a justiça tem que ser, e eles reafirmam isso, tem que ser para todos.
Doutor, e para encerrar, que eu sei que o senhor está corrido, queria te perguntar então o seguinte: essa condenação, ela é na esfera administrativa, com a consequência a punição de perda do cargo. Agora eu quero que o senhor traga a expectativa sobre a esfera criminal desse caso. Na esfera criminal, o que vai acontecer? Na verdade, a minha percepção, todas essas provas que foram feitas no processo administrativo, todas elas vão ser levadas ao inquérito policial. Esse inquérito policial vai passar a ter um trâmite também célere e, a partir daí, a Procuradoria-Geral da República, que já secundou a condenação na esfera administrativa, deve oferecer uma denúncia criminal contra o ministro, contra o ex-ministro agora, né? Contra o ex-ministro, por conta dos fatos que foram denunciados, e ele vai responder esse processo criminal. E no processo criminal, como no administrativo, ele vai ter todo o direito de exercer ampla defesa e tentar provar o que me parece que não é possível, que ele não teria cometido qualquer tipo de crime, qualquer tipo das ações lá que foram denunciadas pelas vítimas. É um dia triste para a Justiça, ao ponto que vê um dos seus membros da Corte mais importante em termos de julgamentos dos tribunais estaduais, de julgamentos de leis ordinárias, se vê condenado por um ato como esse. Mas, ao mesmo tempo, apesar de triste, é um dia contente e um dia que tem que ser lembrado por todos nós da sociedade, sejam advogados, sejam procuradores, seja qualquer pessoa que integra aí a sociedade civil, para evidenciar que efetivamente a justiça fala mais alto. Nós conversamos com o advogado Daniel Bialski, representa a primeira vítima a denunciar o ministro Marco Buzzi nesse processo relacionado a assédio sexual e fez a gentileza de nos atender de forma aqui mais célere, porque está inclusive no aeroporto prestes a pegar um avião. Agradecemos demais e desejamos um bom voo. Até a próxima, doutor.